Estamos começando aqui então mais um podcast, Papo do Inglês. Meu nome é Fernando Braga. Meu nome é Natália Passos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que eu aposto, né, Nath, que acho que todo mundo que está começando assim gostaria de saber antecipado essa resposta, né? É a primeira pergunta que vem antes de iniciar o curso. Quanto tempo é necessário para que a gente possa aprender inglês? Qual é o tempo assim, estimado para que uma pessoa, digamos assim, possa dizer essa pessoa está apta a falar ou se comunicar em inglês, né? Natália, vamos lá, agora é contigo, tu sabe, né? Então, assim, né, Fernando? Realmente, né, como você disse, é a pergunta que todo mundo quer saber, né? A pergunta de $1 milhão. Começou a aula, a primeira coisa, tá, mas em quanto tempo eu vou falar inglês, né? Então, assim, gente, isso é uma coisa muito relativa, tá? Então, assim, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem muita questão também, assim, aprender inglês, mas o que é aprender inglês pra ti? Aprender inglês pra mim é o básico pra eu saber viajar, eu conseguir conversar. Tem esse detalhe, Aprender né? inglês pra mim eu quero ser fluente. Então, assim, né, tudo isso são coisas que levam tempo diferente. Mas a primeira resposta para as perguntas é que leva tempo, tá? Então, acho que isso é a primeira coisa que o aluno ele tem que ter em mente, é que isso não é um processo da noite pro dia, né? Se fosse simples assim, né, o cara já tava vendendo uma receita lá de $1 milhão. Se fosse simples, né, Nath, olha só, não teria 95% das pessoas, digamos, no Brasil agora, né, que não falam inglês. Provavelmente isso não deveria ser menos ou, né, quase zero, né? Então, assim, existem estudos que entram, né, em questão de horas e tudo mais, depois eu vou falar um pouquinho, mas eu acho, assim, que a ideia principal é eu saber que quem vai determinar isso vai ser você, né? É você que vai ver conforme a sua dedicação, conforme a sua disciplina. Então, coisas que primeiro você tem que se perguntar. Eu sou disciplinado? Porque isso vai fazer muita diferença. Sim. Tá? Então, assim, sou disciplinado? Se sim, ok, ponto positivo. Se eu não sou, eu vou ter que aprender a ser. Né? Então, assim, e ter aquele foco. Eu tô com o objetivo de que eu quero aprender isso aqui, eu quero chegar lá, então eu vou me dedicar àquilo ali no meu dia a dia. Então, assim, vai ter a questão da dedicação e da disciplina, porque vai ser um processo que ele vai ser longo. Não tem como eu te dizer assim, não, tu vai sair falando inglês em 2, 3 semanas. Até porque isso que tu falou, né, vamos supor, eu estudo... Não que isso seria o certo ou errado, né? Vamos deixar isso de lado, mas eu estudo 2 vezes por semana. Eu vou demorar mais tempo a aprender do que alguém que estuda todos os dias. Claro, né? Com certeza. E a gente entra... São várias questõezinhas que vão influenciar, né? A questão do, estudar 2 vezes por semana, tá ok. Posso estudar, sei lá, 3 horas, né? Em cada dia ali daquelas 2 vezes que eu estudo por semana. Mas, se eu estudar 15 minutos por dia, todos os dias, vai ser mais eficaz do que se eu estudar somente aquelas 2 vezes por semana. Então, assim, são várias coisas que fazem a diferença nesse processo. Então, sempre quando um aluno, às vezes, ele me questiona, tá, se eu fizer 1 ano de aula, eu vou falar inglês? Pode ser que sim. Vai falar? Sim, você vai. Agora, o quanto tu vai falar, isso vai vir mais de ti do que de mim. O teu professor, ele vai estar ali, ele vai te dar um norte, vai te ensinar e tudo mais. Só que fora de aula, tu tem que buscar aquele conhecimento, tu tem que entrar em contato com o idioma, estar em contato com ele, né? Então, assim, é por isso que eu sempre digo assim, quando eu comecei a dar aula, né, faz tempo, mas, né, quando eu iniciei a dar aula, o meu inglês, ele melhorou muito. Por quê? Eu passava o dia inteiro em função daquilo ali. Então, assim, o meu mundo todo virou para aquilo ali. E aí, então, automaticamente, o contato, né, direto, é isso que fez toda a diferença. Então, assim, eu vou conseguir num prazo mais curto de tempo se eu me dedicar todo dia, né, um pouco. Então, agora, se eu tenho condições de alguns dias me dedicar mais, ok, perfeito. Né? Só que a gente tem que saber que isso tem que ser constante, que eu vou conseguir falar sim, mas eu preciso de uma constância. Não vai ser a curto prazo, né? Não vai ser em 2 semanas, 3 semanas. Eu vou ter que me dedicar bastante naquilo ali, né? Então, assim... E aí entra aquelas questões assim... Eu tenho que saber jogar, porque eu tenho que trabalhar todas as habilidades. Eu tenho que trabalhar o speaking. Não é só a fala. Para eu conseguir falar, eu tenho que trabalhar o meu listening. Então, assim... Uma coisa vai levando a outra. Então, eu tenho que trabalhar todas as habilidades. Eu tenho que diversificar, porque se eu ficar sempre... com o mesmo jeito, né? Lá sentado, com os exercícios, fazendo aquilo ali, vai se tornar chato, repetitivo, e o que eu vou fazer? Vou desistir. Até a gente tem conteúdo sobre isso, né, no canal, né? Isso, explicando, sim, assim, a gente tem, né? A gente entra
tem as dicas que a gente vai colocando ali pro aluno ele diversificar. Porque realmente, imagina tu chegar em casa todo dia, né? Pego lá o meu livro, fico meia hora Só coisa fazendo exercício de repetitiva. gramática. Pô, ninguém aguenta, né? Não, tem. e não existe uma forma só de aprender, né? Então, aí que tá legal, tu aproveitar todas as ferramentas que tu consegue, né, pra te ajudar. E hoje em dia o que mais tem são ferramentas, né? Beleza, então assim, tu tá dizendo então, Nath, que o tempo vai depender de cada um e, digamos assim, da vontade, da disciplina, né? De que cada um consegue exercer em cima do estudo, né? Beleza. Tá, mas assim, muita gente fala assim do papo, a fluência, tá? Isso não tem nada a ver com ou falar inglês. Ou tu acha que isso é necessário pra mim dizer assim, eu sei falar inglês, eu preciso ser fluente ou não? Ou assim, eu consigo dizer assim, ó, olha, eu sei falar inglês, mas eu não sou fluente. Existe isso ou uma coisa necessita da outra? Bom, pra eu ser fluente eu tenho que falar inglês, senão não tem como, né? Então isso, né, realmente, pra eu ser fluente eu tenho que falar inglês. Claro. Mas eu falar inglês, não necessariamente eu preciso ser um fluente, tá? O termo bilíngue. Bilíngue é uma pessoa que consegue se comunicar em 2 idiomas satisfatoriamente. Ou seja, eu não preciso entender 100% aquilo que a pessoa está me passando, eu não preciso pegar um texto científico, alguma coisa, até porque se a gente parar para pensar assim, tem textos que se eu parar para ler em português que vai ter um vocabulário mais específico de alguma área que eu não vou entender. Agora, então, a mesma coisa vai acontecer com uma pessoa que aprende um outro idioma. Sim. Então, uma pessoa bilíngue é uma pessoa que consegue falar em 2 idiomas, o seu próprio, né, e um outro, e consegue se comunicar satisfatoriamente, consegue se tornar compreensível e consegue compreender o que a pessoa está querendo te falar. Isso é ser bilíngue. Ser fluente, aí já é bem mais além. Aí eu tenho que ter um conhecimento muito mais amplo do inglês, né? Aí a gente entra na questão, existem as provas de proficiência, onde eles, né, testam se tu realmente está apto naquilo ou não. Até porque, desculpa te interromper, Nath, até porque assim, eu acho que tem bastante gente que eu vejo assim, né, que acaba buscando, focando assim numa coisa que talvez elas nem vão usar, que nem é necessário. Por exemplo, né, por que eu toquei nesse assunto, né, o papo da fluência, né, tem gente que quer falar inglês, né, mas talvez ela nem, ela quer falar inglês para poder viajar, né, para poder fazer, enfim, se comunicar com outras pessoas. Na verdade, ela não existe uma necessidade ardente ali de ser fluente, né? Eu preciso ser fluente, né? Na verdade, isso tem mais a ver com uma vontade própria mesmo, né? Do que com uma necessidade, né? Então, uma coisa, então, não quer dizer que tu precisa ser fluente para ti, né? Poder viajar, conversar com outras pessoas, conhecer novos lugares. Não é necessário, né? O ser fluente. Pra isso, né, digamos. Com certeza não, sabe? É que aí, bom, aí a gente toma desde o início o assunto, assim, quando eu começo a estudar inglês, eu tenho que saber o que eu quero atingir com isso, né? Qual que é o meu objetivo? Por que eu tô estudando? Tô estudando porque eu quero só viajar? Vou precisar me apegar tanto assim à gramática? Não vou, né? É importante? Claro, é muito importante. Não tô dizendo Deus o livre, tá, gente? Não tô dizendo que não é importante, esquece a gramática, esse tipo de coisa. Até porque, assim, vamos supor, tu vai trabalhar numa embaixada, tu vai ser um executivo, aí é outra história. Exato. Agora, quero usar o inglês no meu trabalho, vou ter que, né, me puxar bastante. Vou ter que pegar a parte gramatical junto. Então, assim, essas coisas que eu sempre digo pro aluno na primeira aula que ele faz, ele tem que sempre se questionar. Aonde eu quero chegar com o meu inglês? Por que eu estou fazendo isso, né? E aí, até para ele ter uma consciência, assim, de... eu quero atingir esse objetivo. Para que ele veja que ele tá no caminho daquilo ali. Porque senão, às vezes, fica só, né? Tô fazendo, mas... Ele tá remando e nem sabe se tá saindo do lugar. Nem sei onde eu quero chegar, na verdade, né? E é claro, existe a pessoa que estuda inglês por gostar, né? Só que aí essa pessoa... ela vai ser aquela que ela vai querer aprender tudo, né? Então, assim, não vai... né? Ela vai querer... ela vai querer ver a gramática, ela vai querer ver listening, enfim. Vai trabalhar todas as partes. E aí, então, assim... agora ali o que tu questionou, né? Da pessoa, eu vou ir viajar, eu preciso ser fluente e tudo mais. Existem 2 coisas que são barreiras, principalmente pro brasileiro, quando ele tá aprendendo inglês. Primeira, ele quer soar como um nativo.
E segunda, ele quer ter uma gramática impecável. Ele já quer arrancar a 200 por hora. Exato. Né? Não digo nem arrancar 200 por hora, mas tipo assim, ele quer atingir duas coisas que na verdade as duas coisas nem fecham. Se eu quiser atingir uma, eu não consigo atingir a outra. Tá? Por quê? Primeiro assim, o nativo é só a gente pegar a questão do português. Hoje, se tu tiver que escrever alguma coisa em português ou falar em inglês... desculpa, em inglês não, em português. Às vezes não te dá uma dúvida do tipo, isso aqui vai acento, isso aqui não vai acento, isso aqui vai Claro, assim. com certeza, imagina, né? A gente fala como as regras E são. olha que é a nossa língua nativa, né? Português. Exatamente, a gente tem a questão do coloquial, que é o que a gente conversa, né? Então, assim, o nativo, nem sempre ele coloca o do lá na frente na hora de fazer pergunta. Aí, e até assim acontece, né? Na aula, tu vai lá, tu explica pro aluno assim, quando eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o do ou o does ali na frente. Enfim, né? Outra questão de gramática. E aí ele chega na outra aula e diz assim, tá, mas eu assisti o vídeo lá e o cara não colocou o do na hora de fazer a pergunta, né? E aí, sabe, é aquela questão assim, o speaking, a fala, ela vai ser bem diferente do que eu vou escrever, da minha gramática. Então, se eu quero falar como um nativo e ter uma gramática impecável, as duas coisas não vão dar certo, né? E aí, assim, é uma tecla que eu sempre teimo muito, né? A questão do nativo. Eu não preciso falar como um nativo. Até essa, eu não te fiz essa pergunta claramente, mas até ia te perguntar. Realmente, eu vou falar como um nativo? Vamos supor, mesmo que eu estude por muito tempo, né? Eu digo eu, né, gente, né? Alguém que está estudando inglês, né? Claro. É possível isso? Eu vou falar dessa forma? Gente, ao meu ponto de vista, só fazendo uma imersão, sabe? Só indo morar em algum local para que tu realmente consiga. Eu posso, sim, procurar... vídeo, quero aprender, sei lá, um inglês americano, quero falar como um inglês como um americano, né? E aí eu vou lá e vou assistir só vídeo, só música, vou conseguir chegar mais próximo? Sim, eu vou, sabe? Mas falar exatamente como um nativo, eu acho bem difícil. Não digo que seja impossível, né? Porque com dedicação eu acredito que a gente consegue tudo. Mas assim, é bem difícil e se eu quero atingir isso aí... vai ter que dar muito no couro, sabe? Vai ter que trabalhar demais pra atingir isso. Que tu falou é bem interessante. Tu te lembra que alguns dias atrás a gente comentou sobre aquela atriz que é brasileira e que ela fez aquele seriado Gotham, né? Eu não lembro o nome dela eu agora. nem sabia que ela era brasileira. E ela tem um inglês assim... mas a gente perfeito. tem... Só que, né, tem um detalhe, né? Ela, é isso que tu falou. Ela convivia... o tempo todo com... mora né? fora, ela mora no exterior. Desde de criança, né? É a mesma coisa. Agora já que tu entrou no assunto, a gente tem o Rodrigo Santoro, né? Que foi um dos primeiros atores, assim, brasileiros, pelo menos, né, da minha época que eu vi, assim, acontecer. Eu acho que foi mesmo, foi né? pro exterior e começou a fazer filmes em inglês e tudo mais. Eu já assisti entrevistas dele, sabe? E aí são pequenas coisas que tu vê de tanto ele tá em contato com o idioma, ele vai pegando... que são coisas que é do nativo. Um exemplo, se tu assistir uma entrevista dele dando em inglês, ele fala assim, sei lá agora. I understand that. Esse é uma coisa que o americano ele tem. De quando ele tá pensando, o brasileiro faz assim, é que como é que é? Sabe? E aí, então assim, desde isso aí. Até às vezes tem, né? Mas realmente sabe? Então, assim, bastante isso. São coisinhas que isso foi a vivência, foi lá no exterior, ele estava trabalhando com os caras que só falavam inglês, gírias, né? E não foi os caras que estavam falando inglês que tiveram que se virar em português para falar com ele, foi ele que teve que se virar em inglês para conseguir falar com o pessoal, com os outros atores, né? Enfim, então assim, e aí ele teve aquela exposição direta, sei lá por quanto tempo, né? Direto com o idioma. Aí sim, e ainda assim, sabe? Ele não fala igual um nativo. Né? Eu diria assim, talvez quem não... que talvez assim, né, Nath? Pra ti, que ensina o idioma, né? Isso é muito mais perceptível, né? Mas talvez assim, pra outra pessoa... talvez até pra um nativo, talvez, né? Eu arriscaria dizer que talvez seria menos perceptível, né? Agora, realmente, né? Não fica igual. Mas agora, que fica muito, muito, muito perto, com certeza, né? Não, sabe? Isso é... A gente não precisa que nem, claro, a gente tá falando do inglês, mas se a gente pega, né, o próprio Brasil, se eu aqui, né, sou gaúcha, e eu for lá pro Nordeste, e eu passar, sei lá, quantos anos lá, algumas coisas também vão influenciar. Com certeza. Né?
Eu vou começar a mudar alguma coisa do jeito que eu falo, alguma coisa ali, outra coisinha, mas às vezes ainda assim vai sair um, né? O Um próprio tu, carioca alguma também, coisa né? assim. Tem as características, né? Então, sabe, isso, na verdade, agora eu fiz uma comparação entre estados, né? Mas isso dentro do próprio estado de cada um, até eu tava falando com uma aluna minha que ela tá na Irlanda essa semana, e aí ela tava me falando, ela disse, porque a minha prof, ela falou que nem assim, se eu pegar o inglês de Londres, né? Se eu pegar mais pro norte ou mais pro sul, ali já tem uma diferença Já dá uma de diferença, sotaque, né? né? Então, assim, eu, na minha opinião, acho que a gente tem que parar com essa ideia de que eu tenho que soar como um nativo, sabe? A questão do o teu próprio sotaque que tu carrega, que vai sempre influenciar um pouquinho, né? No idioma que tu tá aprendendo, isso não é um erro. Isso não é pronunciar uma palavra errada. Isso é o teu sotaque, é uma característica tua, né? Então, assim, eu não sou muito dessa ideia, sabe? Tipo, falar exatamente como um nativo. Não, a gente tem sotaque, isso é uma marca nossa, né? Não é um erro, não tá errado. Acho que não tem nada de errado, né? Se você quiser realmente, né? Não, eu quero falar inglês assim, como nativo mesmo, de verdade, né? Ok, nada de errado nisso, mas eu acho que, assim, talvez não é isso que vai fazer a diferença, né? Exato, sabe? Às vezes o pessoal tem essa ideia, mas não é isso aí que vai fazer a diferença naquela minha vaga de emprego, ou, né, enfim, ou na minha viagem que eu quero fazer, né? E aí o segundo ponto que eu falei, que é o da gramática impecável, não tem, gente, sabe? Que nem assim, as pessoas elas estudam lá fora e elas cometem erros, assim como a gente comete o erro no português também, mesmo depois de 20, 30 anos, né, usando o idioma o tempo todo. Então, assim, o erro ele vai acontecer. A gramática eu vou aprender, só que isso é coisa que é com o tempo. E eu não Com o preciso ter tempo, uma né? gramática impecável. A não ser que eu queira ser um professor, né? Alguma coisa assim. Daí Aí é outra tá, história, né? né? Claro. Aí sim, mas então assim, é importante e tudo mais, mas eu tenho que cuidar para que isso não se torne uma barreira na hora que eu estiver buscando essa minha vontade de, eu quero aprender inglês, eu quero falar inglês. Eu tenho que cuidar para que isso não seja um bloqueio. Né? É um bloqueio desnecessário. Até ia comentar isso aí, né? A gente teve um conteúdo que a gente comentou isso aí, né? Que tu explicou, né? Que às vezes quando tu tá muito focado eu quero ser fluente, isso acaba te causando problemas, né? Te dificultando o aprendizado ali, né? Isso. Causando esses bloqueios, como tu citou, né? Ô, Nath, mas assim, ó, já que a gente tá falando, né? Então, falar como nativo e quanto tempo a gente, né, precisa para aprender a falar o idioma, existe algum estudo, assim, que realmente mostra, que comprova que é necessário tanto tempo, enfim, para se aprender o inglês? Então, assim, eu conheço, né, que são os mais falados, mais citados, que são dois estudos, tá? O primeiro, então, que é o Common European Framework of Reference, que é o quadro europeu, digamos assim, que é o que normalmente as pessoas usam para te dizer assim, eu tenho inglês de iniciante, eu tenho inglês básico, intermediário, né, enfim. Vou explicar aqui como é que ele funciona. E tem um outro estudo também, né, que daí é no caso que vem dos Estados Unidos. Esse aqui, então, é um quadro europeu. Como é que ele funciona, tá? Ele diz que assim, para ser considerado um A1, que seria iniciante, eu tenho que ter em torno de 80 até 100 horas aulas de estudo observadas, ou seja, com o professor, tá? De 80 a 100 horas, para ser um iniciante. Bastante coisa. A2, que seria o básico, de 180 a 200 horas. O intermediário seria o B1, que seria de 350 a 400 horas. O B2, que seria então um usuário independente, que ele consegue se virar sozinho, de 550 a 600 horas. E aí agora a gente começa a entrar para o fluente, que vai ser dividido em C1, de 750 a 800 horas, onde eu tenho uma proficiência, eu sou eficaz, eu consigo fazer aquilo ali. E o C2, que então vem de 1.000 a 1.200 horas, que seria o domínio pleno do idioma, tá? Então, assim, é por isso que a maioria dessas escolas tradicionais de inglês, elas trabalham com a ideia de 8 anos de curso, porque eles se baseiam muito nesse quadro. Só que eu volto a falar, aquele contato que eu tenho com o idioma é o que faz total diferença, que é aquele não estudar só aquela hora que eu tenho ali, né? E eu afirmo isso porque, na verdade, assim, eu noto nos próprios alunos, né? Às vezes a gente tem um aluno que está mais avançado que o outro, mas às vezes aquele outro ali, ele tá mais em contato, ele consegue se virar melhor, ou às vezes tem mais facilidade, né? E aí, então, assim,
esse contato é extremamente importante, né? Eu acredito que isso é o que vai definir mais essa questão. Até porque a gente tem, né, a questão do, né, poliglotas, essas pessoas assim, muitos deles estudam por conta, né? Então, assim, a gente tem sim esse quadro europeu, mas eu quero que fique claro que não é isso que vai definir se eu consigo falar inglês ou não. O que vai definir é a tua vontade de estudar aquilo ali, Dedicação. porque eu posso estar ali, o cara tá falando, eu, né, pensando lá aí, no né? meu lanche, o que eu vou comer depois, né? Então, assim... Até porque, assim, né, isso é um... Claro que isso é um estudo científico, mas, assim, não quer dizer que isso é uma coisa... é aquilo ali realmente, tu precisa dessa carga horária aqui de estudos, né? E até porque, né, Nath, quando a gente tá emergindo, digamos assim, né, tu tá conversando com uma pessoa, tu também tá aprendendo, né? Claro. Tu tá percebendo, tá falando assim, olha, eu falo diferente e tal, tem, né, algumas questões. Até teve um assunto que tu comentou já também, né, no canal, sobre aquelas pessoas não, mas sobre as formas contraídas de se falar também. Enfim, são detalhezinhos, né, que tu vai aprendendo até num diálogo. Não, isso é tudo que tu vai se expondo ao idioma, né? De todas as formas que tu se expõe. E aí, então, o segundo estudo, né, que eu comentei, que é o Foreign Service Institute, que é um instituto linguístico dos Estados Unidos, no caso. Até assim, esse estudo deles se baseiam em questão de aprendizado de idioma, e eles dividem os idiomas entre, tipo, um idioma mais fácil, digamos, tipo, level 1, level 2, né? E aí, então, tem idiomas que são mais difíceis, né? O inglês, ele é considerado um dos mais fáceis, na verdade, né? Então, assim, seria, digamos, incluso nesse primeiro quadro. E para eles já trabalham de uma forma diferente, né? Para eles, seria necessário em torno de 2.200 horas, de 600 a 2.200 horas, em torno de 23 a 24 semanas, para que eu conseguisse falar inglês, tipo, muito bem. Não digo fluentemente, mas bem avançado, tá? E aí eles têm esse estudo de 2.200 horas. Só que como é que eles trabalham? Eles têm a questão de 4 horas de aula, né, por dia, e 3 horas de trabalho. Então, assim, é uma imersão muito grande ao idioma, né? Imagina, tu vai ficar exposto no mínimo 7 horas do teu dia àquilo ali. É muita coisa, né? Olha a Exato. diferença, né? Alguém que estuda, tem escolas tradicionais, né? 1h30 por semana. Se tu não se dedicar aos outros 6 dias, Exato. vai demorar mais, né? E aí a gente entra, né, assim, a gente sabe que, né, todo mundo hoje, né, se tá buscando alguma coisa, tem um dia a dia corrido, tem trabalho, tem às vezes filho, tem não sei o quê. Então, e aí a gente volta a falar daquele estudar um pouquinho todos os dias. Isso já vai ser muito eficaz, né? E aí, assim, ter paciência e ver que é tijolinho por tijolinho, né? Aos pouquinhos, né? Até tu comentou, né, Nath, num outro conteúdo ali que teve um vídeo no canal que tu comentou, né? Cara, aprendi a falar water. Treina, bota em prática aquilo que tu conseguiu, né? Daqui a pouco tu vai montando frasezinhas e tudo mais. Às vezes em casa, falando com a família mesmo, né? Sabe? Bota em prática, isso que vai fazer a diferença. Tudo, né? toda oportunidade que tu tiver é agarrar e praticar o teu inglês, né? Então, assim, é por isso que eu digo assim, a questão da determinação, né? Ela é muito importante, porque se eu realmente quero aprender aquilo ali, eu tenho que colocar isso como uma prioridade, né? Então, assim, vai muito de cada um. Se isso hoje não é a minha prioridade, é claro que ela vai ficando mais de lado, né? Agora, só que daí também não adianta, assim, às vezes as pessoas aparecem, eu vou viajar daqui a 2 meses e eu preciso aprender, né? Daí... Sabe? Aí tá querendo meio que milagre. A não ser que seja alguma coisa específica, assim, né? Consegue aprender alguma coisa? Assim, consegue, sabe? Mas daí se dedicando todos os dias, mas ela não vai ter aquele tempo de absorção que uma outra pessoa que tá estudando com calma a longo prazo vai ter, né? Então é por isso que a gente diz assim, o quanto antes eu inicio o meu estudo de inglês, melhor é. Não adianta o que muitas vezes acontece, o pessoal faz o seguinte, abriu uma vaga lá no meu serviço ou comecei a trabalhar numa empresa e agora eu preciso de inglês. Agora tu não vai conseguir, vai, né? Ter que esperar um pouquinho, vai ter que se dedicar, vai ter que, né? E aí entra também daí aquela questão, às vezes vai deixar de ser uma coisa prazerosa porque tu vai estar naquela pressão de que, eu preciso aprender em tanto tempo, né? Aquela coisa. E aí, então, assim, não deixa chegar nesse momento, né? Procura antes, né? Por mais a gente sabe, a gente tem, né,
um podcast falando sobre a questão da importância do inglês. Muitas vezes as pessoas elas não veem o que, eu vou precisar de inglês em algum momento. Exatamente, acaba não enxergando assim que certas oportunidades podem se abrir, né? E o detalhe é o seguinte, né? É fato isso, né? Tu não tem que se preparar depois, tu tem que se preparar antes, porque quando a oportunidade aparecer, vamos supor, uma promoção, uma vaga de emprego, tu está apto, né? A preencher aquela vaga. Até tem um exemplo muito legal que eu ouvi de um homem que ele até falava assim, antes de eu dar o exemplo, assim, ele até comentava o seguinte, ó, que tu tem que estar pronto, tu tem que parecer antes de ser, né? Então, o que seria, só explicar rapidamente aqui então, o que seria a ideia, né? Ele trabalhava num banco, tá? E ele fazia uma função X lá. E aí ele queria uma promoção, ele queria fazer uma outra função Y lá que ele via, né, outros colegas fazendo e tal, que era um negócio assim, né, muito foda e tal, não sei o que tem, muito legal. E ele queria ser aquilo, tá? Então é uma outra função, é um outro cargo dentro desse banco que ele trabalhava. E aí, o que ele pensou, né? Pô, como é que eu vou conseguir isso? Aqueles caras são muito diferenciados, né? Como é que eu vou conseguir chegar lá? Né? Então ele começou a prestar atenção o que eles faziam, o que eles conversavam, o que eles conheciam, né? E começou a imitar, começou a fazer igual, né? Já tá pronto. E aí o que acontece, né? Aí um dia o chefe dele chegou pra ele assim, não vou falar o nome dele aqui lá, mas fulano, né? João, seguinte, ó, vai abrir uma vaga no departamento tal lá, né? Que era aquele que ele queria, né? Inclusive. E hoje eu vejo que tu é o cara mais apto a preencher essa vaga, né? E perguntou se ele aceitaria, né? E ele, capaz que não, né? Pronto. Então pensa bem, a partir do momento que tu começa a querer aquilo, né? As pessoas vão começar a perceber que tu realmente está se dedicando, que tu tá, talvez não esteja apto a fazer, mas é a pessoa mais indicada para fazer aquela função, né? Então é um exemplo bem legal assim, né? Que para te ir se preparando para alguma coisa, por mais que tu não saiba o que seja essa alguma coisa, né? Eu tenho um exemplo também, uma aluna minha que ela iniciou inglês, enfim, ela estava fazendo, e quando ela já estava assim, sei lá, já fazia uns 3 anos quase de aula, né? E aí ela estava próxima de se formar. E aí ela estudava farmácia. E aí ela me disse assim, que bom que eu iniciei a estudar inglês há bastante tempo. Porque os artigos que meus professores me deram, não sei o que, as pesquisas que eu tive que fazer para fazer o meu TCC, Sim, eu tive que buscar tudo e só tinha em inglês. E tipo, é artigo científico, então não era um inglês do how are you, alguma coisa assim, tipo, né? É um inglês já mais difícil, né? A linguagem ali é totalmente, Exato. né, mais E aí, então, formal. assim, aí imagina, né? Palavras, Se não tivesse iniciado há um tempo atrás, ia ter que pagar pra alguém fazer, provavelmente, né? Pagar pra um tradutor, fazer né, a conversão, enfim. Então, assim, ele vai aparecer, o inglês vai aparecer em algum momento ou outro. Então, o ideal é o quanto antes eu souber, né? Melhor. Por mais que tu ainda não saiba o que você vai, onde você vai aplicar ele, né? Mas isso vale pra, né, muita coisa, na verdade, né? Certas coisas importantes, digamos assim, na vida, né? Beleza. Nath, assim, agora eu queria te perguntar uma coisa, assim, mais, um pouquinho mais diferente, assim. Eu vejo bastante, assim, que tem gente que procura, assim, eu queria o inglês para trabalho e tal, né? É real? Como que eu posso estudar para trabalho, assim, um inglês para trabalho? É possível? Porque dentro daquele contexto que tu disse assim, abaixo, eu ganhei uma promoção ou então surgiu uma vaga ali e tal, só que eu preciso estudar inglês. Tu não vai conseguir aprender inglês em tão pouco tempo. Mas assim, e se for alguma coisa mais específica? É possível eu aprender alguma coisa mais específica, assim, para o trabalho? É real isso? Não, claro, é real sim. A gente chama de Business English, né? Que é o inglês para negócios, onde realmente tu vai aprender como atender um telefone, como ofertar alguma coisa. E aí é claro, assim, quando eu entro nessa questão de que eu quero o inglês para trabalho, eu tenho que ter noção de que com o que eu trabalho, eu vou ter que me expor ao idioma, mas também procurar
um vocabulário mais É. adaptado para a área que eu tô estudando, né? É claro que assim, daí as pessoas às vezes dizem, tá, mas daí eu não vou aprender a gramática, não sei o que, só vai aprender igual, Até vai, né? né? Vai junto, sabe? Só que aí vai entrar vários fatores, sabe? A forma com que tu vai estudar, se tu vai, eu posso comprar um livro, por exemplo, de inglês, de business English, e eu posso estudar aquilo em cima daquilo ali. Só que eu vou ter que adaptar aquilo ali pra minha área, Pro né? vocabulário que tu vai Pro utilizar na tua vocabulário área, que eu né? vou utilizar no meu dia a dia. É, Né? Então, exatamente. assim, é bem... Legal. Mas Até assim, tem como. gente que talvez ache que, né, poxa, eu preciso fazer um curso, né, pra... É óbvio que talvez, né, com certeza tem uma diferença estrondosa, né, fazer algo específico assim, né, digamos, pro teu trabalho ou estudar, fazer um curso completo, enfim, né. Totalmente diferente, né? A abrangência da própria gramática com certeza já é bem maior, né. Não digo tanto assim. É que nem se eu... como é que eu posso te falar? Se a pessoa, por exemplo, viesse me procurar, eu quero aprender o inglês pra, né, aprender lá no meu local de trabalho. Eu iria adaptar, sim, a questão gramatical junto com o vocabulário necessário. Então, assim, vai muito da forma com que tu vai buscar, onde tu vai buscar. Até porque né? tu tem que conhecer ali o que tu vai fazer, né, exatamente. Exatamente. E aí já um curso de inglês ele é uma coisa ampla. Por exemplo, tá, então se eu fizesse um curso de inglês, eu não conseguiria ter um vocabulário de trabalho? Consegue? Consegue sim. Até porque daí, na verdade, eu fazendo um curso de inglês, eu vou saber estruturar, montar as minhas frases e o que eu não souber, que vai ser o vocabulário, que vai ser uma palavra e outra, eu vou pegar ali, vou procurar no dicionário, né? Seja no celular, enfim, e vou conseguir colocar aquilo ali na situação. Né? Legal. Então, assim, na verdade, só que daí a diferença é que além de ter o inglês para o trabalho, eu tenho inglês para todas as outras coisas também. Né? Sim. Show. Beleza, Nath. Então, assim, a gente viu que o tempo, né, é meio que indeterminado, né? Se é que dá pra colocar dessa forma, né? Eu chamaria Então, de relativo. relativo, acho que cai melhor, né? Relativo, né? Então, é relativo a quê? Relativo ao teu desempenho, ao teu tempo disponível que tu vai conseguir se dedicar, A né? tua dedicação. A tua dedicação. Né? Legal. Dedicação, Falamos disciplina. também, então, né, sobre a questão de falar como um nativo, né? Se é possível ou não, né? Tu já mostrou pra gente, assim, que existem estudos, inclusive, né? Que demora um certo tempo para te conseguir, né? Digamos, ser fluente, falar inglês de verdade, Sim. né? Até assim, já que eu toquei nesse assunto de novo, eu queria te perguntar assim, ó. Existem, digamos assim, comprovações, existem provas, assim, de que é dessa forma mesmo? Por exemplo, assim, foi feito um estudo, né, que realmente precisaria de uma carga horária X para, né, para te falar Isso inglês. foi feito um estudo, né? Ele foi comprovado. Porque foi feito estudo em cima, né, das pessoas que estavam aprendendo um outro idioma. Então, né, existem sim os estudos, mas aí eu volto na tecla de que, na verdade, o que faz a diferença não é eu ter aquelas 100 horas, 200 horas. É que, como é que eu posso colocar? É que, de certa forma, tu vai ter aquele horário. Só que tu não tá lá num caderninho anotando, digamos assim. Sabe? Porque se eu me dedicar todos os dias um pouco... É questão desses dias, eu né, falei em um vídeo. É colocar... Se eu me dedicar todos os dias um pouco, faz um teste a cada 3 meses. Pega um texto mais difícil e tenta ler ele, né? Primeira vez não vou entender nada. Segunda vez, daqui a 3 meses, estudando todos os dias, com dedicação, disciplina, né? Tendo um norte. Lê ele de novo. Depois, mais pra frente, tenta essa leitura de novo, sabe? E aí tu consegue ver a tua evolução. Então, assim, existem ali os estudos que falam em questão de carga horária. Sim, existe, né? Agora, cara, não dá pra gente colocar um cara que vai morar lá fora, por exemplo, em quanto tempo ele vai aprender inglês. Né? Então, assim, isso é muito relativo. Então, na verdade, é a questão da dedicação e da disciplina da pessoa de virar o mundo dela para esse mundo do inglês, fazer essa imersão, porque, claro, nem todo mundo tem a possibilidade de fazer uma imersão indo viajar em um outro país e fazer um intercâmbio. Não é todo mundo que tem, né? É difícil, caro, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar adaptar o meu mundo aqui, a minha realidade, para o inglês, para que eu tenha aquilo ali constantemente. Então, assim, constância é muito importante. É a constância, é a disciplina e estar determinado a aprender aquilo ali, né? Estar
focado naquilo, né? Chegar ao meu objetivo. Beleza, então. A gente espera que todo mundo consiga ter entendido, né? O que a gente colocou aqui. A ideia era justamente assim, falar um pouquinho a respeito desse assunto que acho que todo mundo gostaria de saber, né? Quanto tempo é necessário para se aprender o inglês. Sim. E se vocês tiverem, pessoal, qualquer outra dúvida, se vocês demoraram, até seria interessante vocês poderem compartilhar com a gente aqui, né? Eu demorei em 6 meses eu estava conseguindo me comunicar, em 1 ano eu consegui me comunicar. Compartilha com a gente aqui, né? Pra gente poder trocar uma ideia, né? E eu espero que vocês tenham tirado proveito e a gente se vê então no próximo podcast.